Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e, como eu sempre costumo dizer, criei este canal Podcast Os Notáveis para levar a história do nosso povo ao mundo. Hoje eu estou muito feliz porque eu tenho aqui ao meu lado uma mulher que tem uma mente genial, uma mente brilhante. Costumo dizer assim, ela é professora e tem uma história de vida sensacional. Regimar, eu vou só confirmar o nome aqui, Regimar Pereira de Aquino. Acertei? Isso. Olha, a Regimar, gente, ela é professora. Porém, antes da gente tocar nesse assunto, da questão de ser professora, ela tem uma história de vida sensacional, inclusive morou fora do país, e você vai ficar sabendo daqui a pouquinho. Antes, eu vou agradecer aqui meus apoiadores, rapidamente, mas eu vou pedir aqui a Regimar para pegar aqui, que eu costumo começar o programa direcionado por Deus. Tem aqui os versículos da Bíblia, Regimar, vou pedir você para tirar um, ver se está legível, porque tem alguns que estão apagados. E aí, daqui a pouquinho, a gente vê o que Deus falou pra gente aqui. Enquanto isso, eu já tirei o meu aqui, eu vou agradecendo aqui rapidamente a Drogaria Barbosa, a Drogaria do Barbosinha, medicamentos e perfumaria com o melhor preço da cidade. Ali na Coronel Sansão, ao lado da Prefeitura, bem no centro, não tem como errar não. 99207-9819 é o WhatsApp da Drogaria Barbosa, a Drogaria do Barbosinha. Agradeço também a MG Telecom, tá saindo lá no fundo, ó. MG Telecom é a internet que eu uso aqui para transmitir o podcast Os Notáveis, 100% fibra ótica, sem contrato de fidelidade. Isso é importante dizer, viu? Instalação grátis, Wi-Fi 998729866, MG Telecom. Agradeço aqui Major Supermercados. Gente, o Major agora está com 2 lojas lá em Montes Claros. Uma no bairro Morrinhos, na rua Cônego Chaves, número 10. Outra no Alterosa, ali próximo ao Grande Maracanã. 2 lojas em Montes Claros e 2 aqui em Brasília de Minas. Uma no centro e a outra no Alto Claro, Major Supermercados. Agradecer aqui a Soma Estrutura para Eventos. Vai realizar o seu evento? Aniversários de casamento, festas de casamento, aniversários, qualquer evento que você for realizar, a estrutura é com a Soma. Soma Estrutura para Eventos. Isso mesmo, vou deixar aqui o telefone, você já aproveita e contrata a dupla Alex e Rafael já no pacote. 998-22-5479, Soma Estrutura para Eventos. Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos. Pilar Materiais de Construção é o alicerce dos seus sonhos. Em Mirabela, na rua João Antônio 549, em Brasília de Minas, na rodovia 202-769. O telefone de contato para ambas as lojas, 999555794. Pilar Tintas e Acabamentos, Avenida Bias Fortes, 1200. Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos. Deixa eu agradecer aqui, Centro Automotivo, Grupo Taiobras. Taiobras Baterias, isso mesmo. Trabalhamos para o conforto do seu automóvel, do seu carro. Tá dando problema? O lugar certo é no Centro Automotivo, Grupo Taiobras Baterias. Fone Zap 999-29-3602 e 3231-1365. Consertou o carro, vai abastecer? Abastecimento com qualidade é no Posto Panorama, ali na Praça Newton Veloso, 148, no Alto Claro. Posto Panorama, muito obrigado, Joãozinho, Jomar e toda a equipe aí do Posto Panorama, sempre servindo qualidade. E já realizou o evento com a estrutura da Soma Estrutura, tá saindo lá no fundo, ó, Jova Som Sonorização, isso mesmo, áudio profissional, esse cara tem história também, em breve vai estar aqui no podcast. Contato para você contratar, o Jova Som 99942-6822, qualidade não se compara, se conquista. Lembrando que os meus apoiadores vão estar passando aí no fundo, na TV, como sempre eu faço. Regimar, vamos então, antes de conhecer sua história, ver o que Deus falou para você aí. Vai dar para ler aí? Dá sim. Dá, né? Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. 2 Coríntios 2, versículo 8. Deus sempre falando no coração da gente, né? Olha só, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Isaías 1:1. Palavra maravilhosa, palavra de Deus. Eu tenho certeza, Regimar, que pelo pouco que eu conheço da sua história,
É bom começar com a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Deus foi sua base bem sólida e forte durante toda a sua caminhada, né? Eu quero agradecer a você por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje, dividindo um pouquinho da sua história com os nossos telespectadores. E eu disse no início aqui que o podcast foi feito para levar a história do nosso povo ao mundo. E hoje eu gostaria que você dividisse a sua história aqui com os nossos telespectadores. Seja bem-vindo ao podcast, viu? Muito obrigada, Patrick. Boa tarde aos seus telespectadores. Para mim é uma honra muito grande. Quando eu recebi o convite, eu pensei, né, o que eu posso agregar, em que eu posso contribuir com a minha fala. Mas eu acredito que todos nós, como você colocou, como obras do Criador, todos nós podemos agregar em vários aspectos, né, na vida do outro, com nossa história, com nossa firmeza. E a minha história, como as de outras pessoas, porque eu já assisti aqui a alguns podcasts, é uma história de luta, desde nova, certo? Aqui, quando eu vinha para cá, eu vi ali a escola, que eu já fui professora e já fui aluna. Cremilda? Cremilda. Eu tenho tanta saudade do Cremilda, nossa. Então, eu estudei no Cremilda, que antigamente falava série. Uhum. Eu estudei no Cremilda da primeira série até a 8ª série. Depois eu fui para Montes Claros fazer o ensino médio, mas vindo aqui eu passei na rua que a gente morou muitos anos, que foi a Rua Antunes. Aí vi o pessoal que eu já conhecia. Então é muito bacana. E a minha história, ela foi toda aqui no bairro Araújo, né? O início. Meus colegas, as amizades, os primeiros anos de estudo. Interessante você falar sobre a escola, que eu quero, durante aqui a nossa conversa, que você faça uma comparação, acho que essa é a palavra, Sim. de como que era a escola de antigamente, você como aluna e hoje você como professora. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse suas origens, o nome dos seus pais, porque você está falando do bairro Araújo, bairro Sim. Botelho. Inclusive, eu quero aqui agradecer, gente, e deixar registrada a Regimar. Ela está gravando hoje o podcast, inclusive saiu ontem do hospital, estava acompanhando o pai, né? Se você Sim. me permite dizer aqui, estava acompanhando claro. seu pai e graças a Deus, Deus abençoou, que ele já está em casa, está Sim. bem. E A agradecer. promessa foi cumprida. Pois é. Então, fala aí, vamos dizer, das suas origens. Então, eu já nasci aqui. Meu pai é de Angicos de Minas, minha mãe é de Muquem, ali perto de Mirabela. Conheço. Tanto é que sua mãe morou com minha mãe, né? Isso. Madrinha. A minha madrinha, que é sua mãe, ela veio e... Inclusive, ela é minha madrinha porque ela veio fazer o ensino médio e ela morou com mãe. Naquela época não tinha, né, o ensino médio na zona rural. Então, a minha mãe, ela é de Muquem e meu pai é de Angicos. E eu, quando nasci, eles já estavam residindo aqui. Uhum. Você Então, é brasiliense? Sou brasiliense. De fato. Né? Nasci no antigo Hospital São Vicente de Paulo, que hoje é a maternidade Nossa Senhora Santana. Verdade. Estudei a minha vida toda aqui, foi de estudos aqui em Brasília de Minas, no Cremilda. Morei aqui na Rua Antunes, né? Tenho minhas amizades ali até hoje. Uhum. Eu fico muito satisfeita. Eu trabalho junto com vizinhos, que é Letícia, professora de matemática, é minha colega lá no Santana. Então, eu tive contato recentemente com uma menina que eu cresci com ela fez cursinho agora para esse concurso de professores lá com a gente. Eu fico muito satisfeita. É um lugar, Patrick, que eu gosto muito. Uhum. Eu falo que parece que desenvolveu mais do lado de lá, mas as minhas memórias afetivas todas estão do lado de cá. E o bairro Botelho e o Araújo tem essa questão da gente se apaixonar, vamos dizer assim. É verdade. Eu tenho só memórias, assim, claro que a gente passou muito perrengue, né? Eu nasci em uma época que a inflação era altíssima, então, em questão financeira, não era fácil. Naquela época, o pai trabalhava, a mãe ficava em casa, Verdade. Então era aquele sofrimento, era na época de plantação, eu me lembro que eu já vi minha mãe e meu pai plantando, meu pai trabalhando na prefeitura, mas cuidando de roça para poder dar a gente o pão de cada dia, mas era uma infância feliz de brincar na rua. Com certeza. A Rua Antunes não era asfaltada quando eu era pequena, então a gente ainda brincava de corda, de queimada. Aquela Rua do Sossego, que a gente também brincava ali, tinha uma parte que não tinha construção. Verdade. Naquela parte ali perto do cemitério, até hoje não tem muitas casas do lado, né? Está começando agora, Tá né? começando. Mas eu vivi uma infância muito feliz ali, apesar de ter passado dificuldades por ter nascido em uma época ali no final.
eu acho que eu ainda estava na ditadura, né? Que eu nasci em 76. Ditadura militar forte. E quando eu me entendi por gente, que foi na época que Tancredo faleceu, que eu já estava se entendendo de tudo. Então, eram dificuldades. Eu via desigualdade quando eu comecei a frequentar a escola, eu via desigualdade em várias coisas e eu enxergava na escola que eu tinha condições de melhorar, Sim. de mudar a minha história, que realmente eu consegui mudar a minha história através da educação, mas eu tenho boas recordações. Isso é bom, a gente ter essas boas recordações. Hoje, inclusive, eu estava até entrevistando um senhor de 90 anos, Ai, que bom. seu José Boff, e ele falando que nessa mesma época, há muitos anos atrás, a quantidade de chuva era uma coisa assim fora do normal, que o pessoal já plantava sabendo que ia colher. Verdade. E nós estamos no mês de novembro e está essa seca aí, essa escassez, né? E acho que as coisas mudaram muito, né, Sim, né, Gilmar? Então, sim. essas boas lembranças servem para a gente ter essa questão dessa nostalgia, de lembrar das coisas boas, e isso aí não faz mal a ninguém. E ver o quanto valeu a pena, Isso, né? com Ter certeza. passado pelos percalços, Verdade. porque a colheita, ontem, eu passei uma semana no hospital, e aí conversando com meu pai, porque ele teve um infarto, teve o segundo infarto, voltou para casa e teve que retornar. Dessa vez a gente só veio com a garantia que ele estava bem. Aí ele falando exatamente disso, ele encontrou, por incrível que pareça, ele encontrou um senhor daqui, que também infartou e estava do lado dele. E depois chegou um pessoal de Angicos. E ele conversando, e um senhor que mexia com roça de lá de perto, acho que era engenheiro Navarro. E eles falando exatamente sobre essa escassez das chuvas. Ele falando, gente, antigamente eu plantava um prato de feijão e colhia 20 pratos. Que a medida era pratos, né? A entrevista que eu fiz hoje, o senhor falou justamente isso, que plantou 6 medidas e colheu 3 vezes mais. Nossa, é uma coisa aí ele falando que antigamente ele plantava um prato de feijão e que colhia 29 pratos, e que hoje não existe mais isso. Verdade. Regimar, a gente está falando aí, você está falando da sua infância, da sua adolescência, mas teve um período também que você foi morar fora do Brasil. Sim. Né? Sim. Fala um pouquinho dessa sua... Você esteve onde? Olha, Patrick, eu fiz até a 8ª série aqui e fui fazer o ensino médio em Montes Claros. Então, eu fui para Montes Claros no início de 92. Estudava numa escola no centro, ali na frente do SESC, na Escola Estadual Dom João Antônio Pimenta. Aí chegou um rapaz falando de uma bolsa zero, ou seja, não ia ter custos nenhum e que a gente precisava passar por um processo, digamos assim, um processo seletivo para ver quem iria. Tinha que ter nascido em determinada data porque precisava cursar o ensino médio, né? Um ano do ensino médio. E eu fiz as provas, eu tinha nascido naquele... Eu falo que as coisas, quando são para você, elas já vêm pré-determinadas. Eu nasci no período que eles falaram e fiz a prova seletiva e conquistei o primeiro lugar. Foi um sufoco, porque hoje, para tirar passaporte, eu vejo a facilidade, né? Você vai no UAI ali em Montes Claros, você tira rápido, seu né? passaporte. Nossa, Não tem muita eu tive burocracia. que ir para Belo Horizonte com meu pai, para a gente poder conseguir. Como eu era menor, ainda teve que o juizado de menores autorizar, né? Mas graças a Deus eu fiz uma parte do meu ensino médio na Ásia. Por incrível que pareça, eu sou professora de inglês, mas eu fui para a Tailândia e a primeira língua da Tailândia é o tailandês. E eu fui disposta a aprender inglês, então eu ficava atrás dos meus professores de inglês tailandeses. Onde que eles iam, eu estava junto, aí conquistei essa segunda língua, que é o inglês, mas eu falo um pouquinho de tailandês também. Você aprendeu lá? Aprendi o inglês na Tailândia. Na Tailândia. Em um país em que a primeira língua é o tailandês Sim, e a sim. segunda é a língua inglesa. E você, quando voltou de lá, inclusive, dava aulas de inglês? Sim, eu já fui sua professora na Foi. minha casa. Eu recordei disso aqui agora. Que pena que naquela época eu era muito rebelde e não levei o curso adiante, né? Mas quando você está na rádio apresentando, sua pronúncia fala, não, ali é fruto, porque você é um dos locutores que fala o inglês mais corretamente. Preocupa em falar certo. Outro dia a Samantha estava falando, Patrick, como assim? Parece que você já morou nos Estados Unidos. Eu falei, não, eu tive uma boa professora na minha infância. Que bom, obrigada. Outro dia eu fui pronunciar uma música lá do John Bon Jovi, Jane Don't to Take Love to Tell, e ela falou, mas espera aí. Fala certinho. Valeu a pena, bom, né? Com certeza. E Madrinha forçava aí, mas valeu a pena. E eu gosto hoje das traduções, inclusive, de vez em quando gravo algumas traduções.
Aí, beleza, você foi para lá. E as dificuldades, Edmar? Patrick. A dificuldade já começou aqui, para conseguir o passaporte, para chegar lá. Sim, foi tudo mais penoso. E quando eu cheguei lá, eu não falava praticamente nada de inglês. Aí eu me lembro que um aluno do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, lá em Montes Claros, porque essa bolsa veio desse Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, que é uma escola de inglês que há em Montes Claros. Ele me ofertou um dicionário. Aí eu cheguei lá com esse dicionário. Então, o que eu não entendia, eu pedia que eles escrevessem. E eles escreviam. E eu acho interessante, porque lá na Tailândia não é um país de primeiro mundo. Lá não é um tigre asiático, lá é um tigrinho. E lá as pessoas levam a educação a sério, porque meninos pequenos, assim, alunos, né, digamos, de 11, 12 anos, eu pedia, eles queriam conversar comigo, eu não entendia, eu pedia para escrever que eu usava o dicionário, que eu usaria o dicionário na época. E eles escreviam e a gente conseguia se comunicar. E aqui no Brasil, se você fizer isso, eu acho que o menino de 11, 12 anos não vai conseguir se comunicar com uma pessoa de língua estrangeira, né? Você foi, Regimar, porque você queria realmente um futuro dentro da educação. Porque eu estou dizendo isso é porque as pessoas não têm noção, hoje, principalmente esse pessoal da idade do meu filho. Meu filho fez agora 18 anos. Eles não têm noção de como que foi difícil você sair de um país, chegar em outro país. Sim. Hoje, a facilidade da internet, hoje você consegue... A globalização, né, Patrick? Fez todo mundo se aproximar de uma maneira, assim, absurda. A gente não tem noção. E eu fico imaginando a sua dificuldade, porque hoje, se fosse nos tempos de hoje, você pegava um celular, você fazia uma tradução e com certeza ficaria muito mais fácil para você. Naquela época não existia nem celular. É isso que eu tô te falando. É isso que eu tô falando, que eu quero que as pessoas entendam, para que eles possam ver a dificuldade que foi. Você chegou ali porque realmente você tinha sonhos para conquistar. Tinha. Eu fui... Primeiro que eu era apaixonada por inglês. Né? Eu não entendia qual era a minha ligação com língua estrangeira e eu tinha esse hiperfoco em inglês. E era apaixonada. Aí eu fui para aprender inglês. E para te falar a verdade, quando eu fui, eu ainda não tinha tanta segurança que eu seria professora. Né? Porque eu fui bem jovem. Então eu não tinha essa certeza, mas eu me lembro que quando eu fiz o ensino médio, nós poderíamos optar entre contabilidade e magistério. Aí alguém chegou para mim e falou, pobre precisa fazer magistério para poder dar aulas. Eu até na época fiquei chateada. Falei assim, não, mas tem razão, porque foi rápido para eu poder trabalhar com a língua estrangeira. Eu me lembro que eu cheguei aqui do exterior, eu ainda não tinha faculdade. Mas com o conhecimento do inglês, possibilitou que eu trabalhasse, né, não só em escolas estaduais, em escolas públicas, como também em escolas particulares. Eu trabalhava aqui em escolas particulares, escolas estaduais, dava aula particular lá em casa. Então, assim, a educação, ela me abriu portas que eu não tinha noção. Para mim foi algo muito bom, mudou totalmente a minha história de vida. Você ficou quanto tempo lá, Edmar? Um ano. Um ano. É um ano escolar, né? A gente precisa cumprir um ano escolar. Morando na Tailândia. Morando em Bangkok, capital da Tailândia, na Tailândia. E quando você voltou de lá, ficou com saudade? Quis voltar ou o Brasil é seu lugar? Olha, as pessoas brasileiras, embora os tailandeses sejam maravilhosos, né? Eles falam assim, eles têm um sorriso, você pode ver que você olha para o oriental, ele já está sorrindo, mas o calor humano nosso, ele é diferente. O clima. Com certeza. O nosso país, ele tem alguma coisa, porque eu não sinto falta. Se fosse para eu visitar, eu visitaria, levaria meus filhos para conhecer um lugar que me trouxe tanta coisa boa, que fez com que eu prosperasse, que fez com que eu conseguisse dar a eles o que na época deles eu não tinha, porque antes de ir, é bom falar, né, Patrick, eu era empregada doméstica. Eu fui para Montes Claros fazer o ensino médio. Interessante falar sobre eu não isso. fui morar em uma república, como alguns colegas moravam em república, o pai alugava uma casa, que é o que eu faço com minha filha hoje, aluguei uma casa, coloquei ela morando sozinha. Eu fui para trabalhar em casa de família, trabalhava e estudava à noite, fazia meu curso de magistério à noite. Então, assim, para mim, foi um evento que mudou totalmente minha história, né? Existe o antes da Tailândia e o depois da Tailândia. Eu ia te perguntar justamente essa questão, essa dificuldade da moradia, de sair daqui, sair das asas dos pais, Sim. né?
para ir para um lugar diferente. Quando eu fui para Montes Claros fazer o ensino médio, eu fui para trabalhar em casa de família, mas a minha mãe avisou. Ela vai, mas ela precisa estudar, porque eu gostava muito. E eu tinha uma ligação muito importante com o conhecimento, sabe? Eu sempre fui muito curiosa. Eu lia muitas revistas. Eu lembro que na casa em que eu trabalhava, chegava semanalmente a revista Veja. E eu lia todas as notícias. Tanto é que quando eu fiz os testes para eu poder ir para o exterior, porque teve esse processo seletivo, muitas coisas que caíram foram conhecimentos gerais. E não era como hoje, que a informação está aí, né, disponível e as pessoas não querem. Eu tinha informação porque eu li essas revistas Veja. Eu me lembro que nós estávamos mudando do cruzeiro para a unidade real de valor, para o real. Então, assim, caiu um pouco sobre a economia do nosso país, caiu. E eu entendia dessas questões porque o conhecimento sempre me fascinou. De alguma forma, eu me sentia livre ali quando eu estava lendo, sabe? Trazia para mim, como é que eu me sentia dona de mim mesma. Naquele momento, ninguém tirava. Porque até então, eu tinha que obedecer meus patrões. Eu tinha que fazer o que eu precisava fazer. Mas o conhecimento me tornava dona de mim mesma. Aí eu senti essa necessidade de ler, de expandir meus horizontes para que eu pudesse ser dona de mim. Porque até então eu era dos meus pais, até então eu era funcionária ali dos meus patrões, tinha que obedecer, e no momento em que eu tinha conhecimento, eu podia analisar para onde eu poderia seguir, porque ele me tornou dona de mim. Você está entendendo? Sim, sim. Eu estou aqui vendo você falar isso e fico aqui imaginando. Eu gostaria que você expressasse aqui hoje, você tem seus alunos. Sim. E você vê seus alunos hoje, a forma de estudar e você voltar um pouquinho no passado e lembrar de todas essas dificuldades. Qual a diferença daquele estudo de antigamente, apesar que hoje tem a tecnologia que favorece muito, mas qual a diferença hoje para... Eu até cheguei a entrevistar aqui a dona Lia de Jó, que era professora. Sim. E até maravilhosa. E até citei uma coisa assim que é bem interessante. Hoje tem o ônibus que vai buscar o aluno, não tem como ele falar que não vai para a escola porque... Sim, inclusive eu deixei meu filho na escola, muitas vezes ele vai no ônibus. Hoje é mais fácil, né, Edmar? É, mais fácil. Hoje, Patrick, o conhecimento, ele está na porta. Quem não aprende realmente... porque não tem interesse. Então, quando eu estudava, para a gente conseguir um livro na biblioteca, a gente tinha que ir, não, está com X, está com Y, aí você ainda ia atrás, você já leu para você devolver, para eu poder pegar. Hoje, há livros e você tem que convencer os alunos a lerem. Eu falo com você o seguinte, o problema que eu enxergo hoje na educação, porque eu comecei a trabalhar em 1999... que foi quando eu dei aula para você, né? Naquela época, os pais, olha, madrinha te obrigava a ir para a escola. Se você não fosse no curso, madrinha, eu acho que você ficou um ano assim, você sabe que você não gostava tanto, mesmo mas madrinha te obrigava a ir. É verdade. E hoje, há uma flexibilidade na criação dos filhos, que por mais que os pais coloquem os filhos na escola, porque senão o conselho tutelar vai atrás, né? Tá no ECA, tá nos documentos aí que regem o nosso país, que é a obrigação dos pais manterem os filhos na escola, eles levam para a escola, mas a gente percebe que há uma diferença daquele mundo no qual eu estudei para o mundo tecnológico de hoje. Sim. Essa globalização que padronizou tudo, tirou dos pais a voz. Sim. E eu percebo que esses meninos... eles fazem muito da vontade deles, porque pelos pais eles iriam estar 100%, porque a gente sabe que quando o pai coloca na escola, ele quer ter um retorno de conhecimento, que o filho cresça, porque eu sou mãe, e quando eu levo os meus filhos para a escola, a minha intenção é que meus filhos aproveitem o máximo aquilo ali. Mas hoje, diante dos recursos que esses meninos têm para distrair, né? Eles não têm mais a mente que nós tínhamos. Então, há uma diferença muito grande, porque são vários vieses que eles podem ir adentrando para poder arrumar uma desculpa para não estudar. Você acha que hoje houve uma inversão? A inversão que eu digo assim, que sempre teve aquela questão que a educação começava em casa. Será que hoje... A criação, você fala... Ô, Patrick, o que acontece hoje, que eu percebo... é que antes, na minha época, meu pai trabalhava e a minha mãe cuidava. Nós somos 5.
era uma criação ferrenha, porque imagina você criar 5 filhos ali, e eu me lembro que a gente apanhava, e não tinha problema naquilo, aquilo não deixou ninguém com cabeça ruim, aquilo não deixou ninguém problemático, achando que o mundo não vale a pena, tanto é que meus pais adoeceram, nós somos 5, tá todo mundo preocupado. Todo mundo cuidando de alguma forma. Sim. Eu tirei um período de licença para eu poder ficar próxima, porque eu também estava estafada, sabe? E eu querendo ficar próxima. Eu fiquei com meu pai no hospital vários dias sem dormir, acompanhando, cuidando, colocando o chinelo no pé. E, infelizmente, esses valores eles já foram mudados. Esses valores não são mais os mesmos. Verdade. Os pais saem para trabalhar os dois. E a responsabilidade pela criação dos filhos, alguns deixam para a escola. Então, e nós que estamos na educação, nós temos um cronograma, um conteúdo para poder cumprir. E ainda temos que repassar alguns valores que esses meninos deveriam chegar com eles na escola. Verdade. Eu não estou discriminando o pai, porque ele tem que trazer o pão de cada dia. E na sociedade que nós estamos vivendo, é muito comum o pai e a mãe... Eu sou uma mãe que trabalha, mas os professores dos meus filhos estão aqui que não me deixam mentir. Os meus diretores que acompanharam meus filhos estão aqui que não me deixam mentir. Eu sou uma mãe chata, eu passo a saber, eu vou atrás, eu ligo. A minha filha tem 21 anos, estuda, faz cursinho no Foco. Eu ligo lá, ela é aluna de cursinho, eu quero saber. Ela tem 21 anos, ela é dona dela, mas eu também sou responsável por ela. Aí eu busco. Benício, meu caçula, que é autista, levo no tratamento, faz as terapias, sou amiga da professora de apoio. A professora de apoio eu considero como uma segunda mãe. Nós temos contato diário, Patrick. Que mãe que tem contato com o professor diariamente? A professora de apoio do meu filho conversa comigo diariamente. Então, isso mudou muito. Hoje, os pais deixam a responsabilidade para a escola. E se você chamar um pai lá para poder questionar alguma coisa, ele ainda vai atrás dos direitos. Com certeza. E culpa você, fala que é você que não dá conta, você que é incompetente. Eu vejo... hoje percebe-se, né? Hoje a internet mostra muita coisa, até a falta de respeito do aluno com o professor. Antes, o professor pra gente era uma autoridade. Verdade. Assim que a gente... Eu não sei se eu posso usar a palavra medo, mas a gente tinha um respeito. É um receio, né? Você tinha aquele receio de falar e ser mal interpretado, de desrespeitar, até porque sua mãe também era professora. Também. Então, a gente tinha aquele respeito mesmo, sabe? E hoje você leciona onde? Olha, eu trabalhei 20 anos, eu não posso deixar de falar, porque é minha escola do coração, na Escola Estadual Teófilo Pires, em Luislândia. Achei tão bacana que a diretora me chamou para a festa de lá esse ano. Aí eu fui, aí tinha um aluno que foi meu aluno lá em 2000 e ele falou, nossa, ela foi minha professora há 24 anos atrás e continua do mesmo jeito. Eu fiquei muito feliz com essa fala dele. Mas eu consegui remoção, né, na pandemia em 2021 e eu estou com meus 2 cargos, tanto de inglês quanto de português no colégio. Atualmente, eu estou lecionando só língua portuguesa porque eu faço mestrado. E aí eu consegui deixar um cargo para poder dedicar ao mestrado. Então eu trabalho só com língua portuguesa, porque é mestrado profissional. Aí eu trabalho com língua portuguesa, porque o que eu proponho eu tenho que estar ali fazendo, né? As amostras com os alunos, eu tenho que estar mostrando, comprovando as minhas pesquisas, porque a gente pesquisa e a gente tem que comprovar que aquilo que a gente está pesquisando é real. Aí eu coloco em sala e vejo os resultados para poder escrever. Por isso que eu não pude me afastar, porque é um mestrado profissional. Aí eu estou afastada do cargo do matutino de inglês. Só no Santana hoje. Você não tem um curso? Eu tenho uma escola de inglês. A escola, Até hoje, a mesma que você estudou. Pois é, Dynamic English School. Eu quero que você faça propaganda. Pode usar o espaço. Quem quiser se matricular nessa escola, como é que faz? Olha, Patrick, entrar em contato, gente. A Dynamic funciona até hoje, começou em 99 e funciona até hoje, é registrada, viu? Dynamic English School. O WhatsApp é 38, é nosso número de área. Certo. 99824-0402. 0402. Exato. 99824-0402. Isso. Gente, é importante. Você sabe por quê? Eu estou percebendo aqui que a Regimar, ela fica ouvindo a Rádio Clube para ver se eu estou pronunciando certinho o inglês. Então,
enriquece o currículo, Sim. ter uma língua, assim, vamos dizer, ser bilíngue. Exato. E tem pesquisas que comprovam que várias áreas do cérebro são ativadas quando você estuda uma segunda língua. Você fica melhor nos outros conteúdos. E isso eu comprovo com os meninos que fazem. Os alunos que fazem inglês comigo, eles melhoram nas outras matérias. Tem estudos, eu posso te mandar. Eu quero. Sim, eu vou te mandar esses estudos, né? Estudos feitos pelas universidades de Cambridge, que comprovam que quando você faz uma segunda língua, áreas do cérebro são ativadas. E nós trabalhamos as 4 habilidades. Regimar, eu vou entrar num assunto daqui a pouquinho com você. Sim. A gente até conversou fora do ar sobre isso. Você até mencionou aí, falando que o seu filho é o Benício? Benício Caçulinha. Você falou que ele é autista. É autista. A gente vai falar sobre isso, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você é a pessoa certa para me responder. A língua portuguesa, ela realmente é a mais difícil do mundo? Que muita gente fala sobre isso. E você... Patrick, com minha experiência particular, eu posso te dizer que é uma língua cheia de regras e exceções, o que nós não temos tanto em inglês. Porque eu conheço a gramática inglesa tão qual a gramática de língua portuguesa. E eu acho a gramática inglesa bem mais fácil. Uhum. E olha para você ver, inglês é minha segunda língua. Então, quando você ensina a gramática inglesa, ela não tem muitas exceções. Existem exceções, sim, mas as exceções não são tão complexas quanto as exceções da língua portuguesa. Eu vejo muita gente falando sobre essa questão e eu fico assistindo os meus podcasts, entrevistas e falo, puxa vida, eu não acredito que eu falei aquilo ali. Agora não tem jeito de consertar. E realmente não tem jeito de ser perfeito. Não tem problema. Deixa eu falar com você. A língua falada, ela está em constante evolução. E falar errado ou pronunciar errado uma palavra ou outra, né? Mesmo a escrita, deixa eu falar com você. A linguagem culta, que é a linguagem da pesquisa, né? Essa linguagem que é usada pelos gramáticos, enfim, que você utiliza em ambientes, né, que você já sabe que pede aquela linguagem, ali você precisa cumprir com o protocolo e usar a linguagem culta. Mas há permissão para você usar na linguagem falada a língua que o povo entenda. Então, você não necessita, né, você não é um apresentador de telejornal, vai ser. Mas, assim, não há necessidade que você fique se policiando. Claro que como comunicador você deve se preocupar, e eu acho isso muito bom, mas não há necessidade de você ficar se martirizando por uma ou outra pronúncia errada ou uma escrita que saiu fora, né? Sim, eu estava até comentando outro dia. O importante é passar a mensagem, viu, Patrick? Pois é, um colega meu de trabalho, o Gilvan, falou, Patrick, lá no podcast você é diferente. Eu falo, você sabe por quê que eu sou diferente no podcast? É porque lá eu consigo falar a língua do povo. Eu consigo me expressar melhor, porque ali eu fico tranquilo. Eu entrevisto pessoas da roça. E nada melhor do que você dar essa abertura para deles falarem como eles são. E eu consigo ver, eu vejo que as pessoas conseguem entender a mensagem com mais facilidade, né? Sim. Eu fico muito à vontade realmente no podcast, porque na TV e lá na rádio eu fico muito preocupado em realmente fazer o perfeito. Sim. E aqui não. Lá pede, o ambiente pede, porque ali é um ambiente de comunicação e aqui já é uma coisa que você está falando da vida do povo para o povo. Isso. Então, se você rebuscar muito, você vai perder seguidores. Vai ter gente que não vai querer te acompanhar. É verdade. Olha só, gente, nada melhor do que a gente falar com quem entende do assunto. Como diz aquele ditado aí nas redes sociais. Quem não tem as mães não entra, não. Regimar, você me autorizou a falar sobre isso, essa questão aí do autismo, né? Inclusive, eu até tenho aqui uma entrevista de um jovem super inteligente, é o Wagner, ele trabalha lá na Conecta, ele é técnico, ele conserta... O hiperfoco dele é esse. O que você imaginar de eletrônico, eletroeletrônico, é com ele. Ele sabe? Ele é um cara sensacional. E ele veio aqui, fez a entrevista e no final ele falou que era autista. E aí, assim, eu fico imaginando, porque até hoje, eu tenho parentes que têm o autismo, né? O espectro autista, né? Espectro autista. E a gente não consegue, por mais que a gente tenta passar informação e buscar informação, a gente não consegue entender, assim... no ponto certo, o que é o autismo hoje? Como que você descobriu que o seu filho era autista? E você também me revelou falando que você também descobriu que você também... Sim. Quando eu percebi que Benício estava com umas dificuldades na fala,
Tava com umas estereotipias que eu tinha criado 2 filhos antes, né, Patrick? Não posso esquecer que eu tive Gabriel antes, não fiquei muito tempo com ele, mas 3 filhos antes. Sim. E no meu 4º filho eu observei um comportamento que até então eu não tinha observado Nos outros. nos outros. Aí eu fui buscar pessoas que pudessem me ajudar, uma neuropediatra, né? Pessoas que pudessem me explicar o que estava acontecendo. Aí eu levei ele em uma neuropediatra e fez os testes e ela disse, não, ele está dentro do TEA, que é o transtorno do espectro Sim. autista. Aí vai ter que fazer terapias e tal, e eu lá ansiosa e com comportamento, né? Aí ela falou, mãe, eu acho que você também. Só que ela não me falou na primeira, porque a gente faz mais de uma consulta. Você vai na primeira consulta, faz os testes e você tem o retorno. Ela me falou no retorno. Ela não falou na primeira, ela ficou Sim, me ficou observando e né? talvez com medo também porque ela não podia dar esse diagnóstico. Então ela ficou ali observando, aí no retorno, da segunda vez que eu retornei com o Benício, ela falou, olha, eu vou te passar para tal clínica para você ver o que está acontecendo, porque eu acho que você também está. E quando eu fui buscar, eu realmente estava. Dentro do TEA. Então, será que já existia o autismo há um tempo atrás, mas Com a gente não certeza. tinha informação? Com certeza, Patrick, porque falando com você da minha infância... Você já eu, nasce? Como nasce, é que é? Ou nasce. desenvolve? Não. Já nasce. Tanto é que não tem cura, né? É um transtorno. Tem tratamento, né? Há um acompanhamento, assim, o autismo, ele é mais a comportamental. Você vê que o autismo não afeta tanto a inteligência, ele é mais a comportamental. Mas há crianças autistas que têm também um pouco de retardo, enfim, cada um desenvolve, por isso que fala espectro, gente. Cada autista é um autista, cada autista reage de um jeito. De um jeito diferente. De uma forma. E eu... Quando eu tô com 47 anos hoje, eu descobri aos 45, aí eu falei assim, então faz sentido. Por quê? Rigidez cognitiva, de não aceitar a opinião do outro, aquela coisa bem rígida. Desde pequena, Patrick, eu sempre tive poucos amigos, eu não fui aquela, você sabe aquela pessoa que fala associável? Ah, aquela ali, ela é super tranquila, não, eu sempre tive problemas de convivência. E eu não conseguia entender por que eu pensava diferente. Aí, aos 45 anos, eu descobri que o meu cérebro funciona diferente. Agora faz sentido eu, nova, ter hiperfoco em inglês. Porque muitos autistas têm hiperfoco em língua. Então, faz sentido eu ter ido para um lugar que fala tailandês e lá... Meus colegas aprenderam tailandês muito mais do que eu, porque o meu foco era inglês. Sim, sim. Então, assim, problema comportamental... E isso é muito ruim. Eu posso te garantir que descobrir o autismo me salvou de mim mesma no sentido de eu conseguir entender o meu comportamento, mas a gente tenta amenizar, mas a gente não consegue mudar, sabe? Você tenta amenizar para poder causar menos sofrimento no outro, porque até então eu pensava, gente, todo lugar que eu vou eu arrumo tipo uma pendência. E aquela forma de conviver com as pessoas me machucava também. Não machucava só quem estava convivendo comigo, eu também era afetada. Entendo. E eu não entendia que eu era afetada porque eu não conseguia mudar e não era minha culpa, porque até então eu que era chata, a antipática, a insuportável, a nojenta. Aí, a partir do momento que eu descobri, eu falei assim, não, gente, eu posso ser um pouco chata, antipática e nojenta, mas isso tudo por causa do espectro. Por causa do TEA, né? Do transtorno do espectro autista. Mas você não tentava enxergar essa questão de ser chato e nojento nas outras pessoas, não? Engraçado, um psicólogo falou isso comigo. Ele falou, não usa essa capa não usa essa capa não, porque tem gente que não está dentro do espectro e é chata, é nojento. Aí eu falei, que bom, porque a terapia ajuda a gente nisso, né? Porque Patrick, eu já quis falecer, assim, eu já quis tirar minha vida por causa desses problemas. Chega um momento que você se enche tanto de angústia que você não encaixa. Porque a gente vive tentando, por que o símbolo do autismo é um quebra-cabeça? Será por que é um quebra-cabeça? Exatamente porque você tenta se encaixar. Olha, eu estou aqui conversando com você, daqui a pouco eu discordo de uma coisa que você falou.
Então, daqui a pouco você fica chateado e eu saio emburrada e eu não sei o que aconteceu. E isso, na minha vida, é uma coisa constante. Entendo. Pensa você, essa mulher com 47 anos, né, na situação e sem saber por que eu era daquele jeito, e com problemas com pessoas que eu gostava. Porque quando a pessoa que para você não faz diferença, esses problemas não doem. Mas às vezes tem pessoas que você ama e você adquire esses problemas de convivência e isso dói muito. Então eu descobri o autismo, para mim foi uma salvação, porque eu entendi porque eu comporto assim e consigo entender meu filho. E fora o julgamento das pessoas, né? Não, Patrick, né? Até hoje tem gente que fala, tá inventando, isso aí de autismo é balela, é para poder desculpar. Tipo, não, gente. Eu tento ser melhor, Patrick, mas quando eu vejo, já comportei. Sim, é uma coisa tão ligeira que eu falo que o meu cérebro, ele me... sabe quando você é enganado? Ele me sabota, a palavra certa é sabotar. Sim. Eu sou sabotada pelo meu cérebro e posso te garantir que o fato de ter nascido com inteligência não me poupou de sofrer horrores. Eu preferia estar ali com inteligência, sabe, assim, dentro do básico e conviver normal com todo mundo, porque eu seria mais feliz. Então, adianta você ser agraciado, ser abençoado com inteligência e não ter felicidade? Não adianta. Eu daria tudo pro meu filho. Meu filho é super inteligente. Mas o autismo atrapalha ele em tantos aspectos, Patrick. Você tocou num assunto tantos aí aspectos, coitado. Que eu ia te perguntar, como que é a questão agora? Você descobriu que você tem, né? Tenho sim. E o seu filho... Fica mais fácil para você ajudá-lo? Como é que é? Fica, mas ao mesmo tempo eu entro em pendência com ele, ao mesmo tempo a gente meio que transborda ali todas as emoções, porque ele é inteligente, ele tem 5 anos, e ele fala coisa pesada para eu ouvir. Aí eu tenho que levar lá na terapia, e tem que ter cuidado com o que eu falo, porque ele entende e ele carrega aquilo, e depois ele joga aquilo mais na frente. Então a convivência entre 2 autistas, ela não é fácil, mas... eu sei que ele comporta daquele jeito por causa do autismo, então isso me alivia um pouco. E algumas atitudes que ele tem, aí você eu enxergo o que eu já tive. Tá. Eu leio e falo assim, não, eu já comportei assim também, né? E como é que tá sendo? Para você ter ideia, meu pai ficou internado e eu tive que levá-lo para Montes Claros, ele ficou com a irmã dele, porque eu não podia deixá-lo aqui, porque as pessoas não conseguiriam dar para ele a atenção e o atendimento que nós conseguimos dar. Então, assim, onde eu vou, ele teve que matar 4 dias, meu Deus do céu, o Conselho Tutelar não pode vir atrás, viu, gente? Foi por uma causa justa. Uma causa eu estava justa. cuidando do meu pai, infartado lá em Montes Claros. Então, ele perdeu 4 dias de aula porque eu precisei ficar com meu pai e não havia pessoas prontas para cuidar dele. Você acredita? Tem que ter Teve sim uma menina que morou comigo 5 anos, cuidou dele desde que ele nasceu e foi acompanhando e vendo as transformações. Ela daria conta. Mas ela casou, hoje é professora, está trabalhando, né? Está com a vida dela feita, graças a Deus, né, Taine? E somente ela que daria conta de cuidar dele. Meu pai fala, ei, Diá, depois que Taine saiu, agora você está com os pés e as mãos quebradas. Você falou sobre isso. Tem algumas pessoas que o autista escolhe para gostar mais? Não. Pessoas que te compreendem, aí facilita, porque tem gente, olha só, Patrick, você falando disso, eu fui numa festa esses dias aí, que eu falei com você que eu fui convidada lá em Luislândia. Uma professora de apoio desentendeu comigo, professora de apoio, formada, educação especial e inclusiva. E é formada para poder entender, né? Eu fiz um comentário, ela desentendeu. E tem essa formação, então como é que eu vou gostar de uma professora que se diz professora formada e que não teve sensibilidade para entender o que eu estava falando e que foi sentido e levou para o lado pessoal? Você está entendendo? Não, eu te perguntei isso, você sabe por quê? É porque eu entrevistei na TV Acontece, no sala de entrevista, uma mãe que ela se especializou. Pena que eu esqueci o nome dela agora. Acho que é Érica, se eu não me engano. O filho dela é autista. Ela se especializou para ajudar o filho. E ela falou que existem situações em que o filho dela não é convidado para festas de aniversário por causa do autismo. Acontece com o meu também, Patrick. Acontece com o meu assim... A gente sabe que o convite não aconteceu porque ele ia ter um comportamento. Ele foi numa festa o ano passado... E ele rolou no chão na festa. E esse ano a família não chamou. Então você já sabe, então, o ano passado convidou. Esse ano eu vi a festa acontecendo e vi que ele não foi chamado. E eu sei que foi por causa disso. E dando aula, Redmar, você consegue identificar um autista agora na sua sala de aula? Patrick,
é um assunto delicado, porque a gente não pode dar laudo, né? Isso. A gente não pode dar laudo. Mas você consegue... A gente consegue identificar a criança Sim. com os sintomas. E é com muita cautela que a gente conversa de leve com o pai, porque eu vou te falar, eu leio o comportamento da criança pela minha vida, eu tenho 47 anos, então aquele comportamento eu vi, Sim. eu repeti aquele comportamento e se você falar hoje os pais estão cheios de direitos e tudo, é perigoso até te processar. Muita cautela tem que ter muita cautela, porque senão você vai ser processado bonitinho, e mais que a gente identifica que tem um comportamento diferente, a gente identifica. Olha só, gente... História de vida, é por isso que eu gosto de estar aqui no podcast, porque eu gosto de histórias de vida. A Regimar estava falando comigo aqui, fora do ar, que assistiu a entrevista do Dr. Antônio Pinto, que achou muito interessante, Sim. né? E Regimar... Riquíssima entrevista. Aquilo ali foi uma aula, Um documentário. É uma aula, né? Uhum. Eu acredito que foi até a última entrevista que o Dr. Antônio concedeu. Ele concedeu, porque eu precisei, a gente ia fazer uma homenagem para ele no Santana, com 65 anos da escola, e eu entrei em contato com os familiares, ele já não estava mais podendo atender. Então foi a última. Foi. E que pena que eu não tive a oportunidade de ler o livro do Dr. Antônio antes daquela entrevista. Ele me deu o livro no dia que eu fui fazer a entrevista. Sim. Gente, o livro dele é riquíssimo. Tem histórias que... histórias assim que ele deixou de contar ali naquele podcast. Sim. Nossa, momentos assim de valorização da profissão que ele fazia com tanto amor, que ele saía a cavalo para ir fazer partos na zona rural. Nossa, é coisa espetacular. E lá tem uma parte que lembra para ele que tinha gente que ia consultar sem dinheiro, ainda saía de lá com o dinheiro para comprar o remédio, né? E ele dava o dinheiro. Ele dava o dinheiro. E a gente, eu o tempo inteiro tentando falar, doutor Antônio, o povo te ama, o senhor fazia... E ele não, em momento algum, quis falar dele. Ele quis se mostrar, né? Ele Isso. quis mais deixar a história que... Nossa, é sensacional. Muito legal. E assim, também poder ouvir a sua história aqui hoje, Regimar, porque você é uma sobrevivente. Não, eu ia dizer assim, que você é uma moça muito jovem ainda, para ter vivido muita coisa, assim, muitas dificuldades, barras mesmo, que você teve que superar, momentos difíceis. A morte de um filho, né, Patrick? Meu também, filho. É Gabriel, né? Gabriel. Meu outro filho. dia eu vi você postou na sua rede social. E assim, para essa juventude de hoje, eles acham as coisas assim com muita dificuldade. Tudo é muito difícil. A vida é complicada. Complicada era a vida da gente. Era, e nós éramos muito mais, assim, eu falo que a gente tinha pelo menos a sensação que a gente estava feliz. Com certeza. Que a gente estava bem. Quando a gente ganhava uma roupa nova no Natal, uma boneca nova, que era o meu caso, né? Que era a única época que a gente podia ganhar um presente. E eu tinha que estrear a roupa, era na missa. A mãe tinha que ser na missa. Na missa do galo. Tinha que ser na missa. O primeiro lugar que vai com a roupa é na missa. É na missa, depois pode usar para outros lugares. Esse pessoal de hoje não vai entender o que a gente está falando aqui, não. Sim. Ó, Regimar, como o podcast não tem pauta, eu queria te perguntar se tem alguma coisa que eu não te perguntei que você quer deixar registrado aqui. Pode aproveitar essa oportunidade. Ô, Patrick, se tem algum assunto que eu se não a minha entrei. voz puder chegar em alguns lugares, eu gostaria de... Eu não sei se eu serei ouvida, mas pelo menos eu vou deixar registrado, pedir aos meninos para lerem mais. Eu acredito que a leitura te torna dono da linguagem. Você pode ter certeza. A leitura, ela vai te dar instrumentos para que você consiga se sair bem em qualquer fala, em qualquer situação, porque ela vai fazer com que você tenha palavras, tenha argumentos para poder se sair bem em qualquer situação da prática social, do dia a dia. Então, eu deixo esse conselho, como Pedro Bial fala, né? Use protetor solar, tome água. Eu, como professora, pegue um livro literário e vá ler. Você com certeza vai sair ganhando muito com isso. Pegue um livro que você goste, não precisa ser livro indicado por professor. Não precisa ser uma leitura com a finalidade de responder perguntas. Leia para você, leia para que aquilo faça algum sentido, para que você tenha uma experiência com a leitura, uma experiência sua com a leitura, porque com certeza vai te modificar de alguma forma. E depois do primeiro livro a gente não para, né? Pois Você é, leu o segundo? eu fiz uma pergunta aqui para uma pessoa que eu considero uma das melhores oratórias que eu conheci na minha vida, que é o Dr. Chiquinho. Ele tem uma oratória espetacular. E eu
tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui e perguntei, Chiquinho, como que eu faço para ter esse vocabulário, para ter essa oratória que você tem? Tem que ler, ler. Só falou isso. Exatamente. E ele está certíssimo, né? Ele está certíssimo, porque como advogado, com certeza, Chiquinho deve ter lido muito na vida dele. Não, ele falou aqui na entrevista que ia para a biblioteca em Montes Claros. Sim, no Centro Cultural, né? Muitos livros. E eu confesso que eu tenho preguiça da leitura. Confesso, não posso mentir aqui não. Mas sempre comece com um livro mais fino. Mas sempre que eu tenho oportunidade eu leio. Certo? Sabe? Comece com um livro mais fino. Talvez hoje nós estamos tendo aí alguns livros que são os clássicos da nossa literatura, né? Uhum. E eles estão vindo até em história em quadrinho. Então talvez seria interessante. Até Dom Casmurro está vindo com isso, né? Isso é legal. Em formato de história em quadrinhos. Então comece lendo. Aí, e outra coisa, né? Você me deixou aqui livre para poder falar. Sim. Cuide dos seus pais. Isso porque é são nossas preciosidades e é o que mais vale a pena, Patrick. Verdade. É o que mais vale a pena. A gente só leva daqui aquilo de bom que a gente faz. Com né? certeza. Então, os pais, eles fazem tudo por você. Aí chega o momento que está na hora de você retribuir. E não estou falando que a vida nossa com os pais é um mar de rosa, não. Porque eu já tive problema, já tive discussão e tudo. Mas agora eu vejo tanto que é importante a gente cuidar deles. É verdade. Ó, Regimar, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui no final. Acho que você já imagina qual seja. Não sei se você já viu eu perguntando para as outras pessoas. Mas antes dessa pergunta, então, será que nós falamos de tudo? Sim, de tudo não, deu né? Mas a gente conseguiu falar bastante coisa. Bastante, né? Então tá bom. Eu vou, se você quiser tomar uma aguinha, eu vou te fazer a pergunta que eu faço para todo mundo. É a mesma pergunta, só que eu obtenho aqui sempre respostas diferentes. Variadas, pode até voltar no passado um pouquinho e lembrar de tudo que você passou. E eu te pergunto, Regimar, professora Regimar, o que é a vida para você? Nossa, profunda, viu, gente? Filosófica. Uma pergunta filosófica. Patrick, para mim, a vida é um emaranhado de coisas. São conquistas, né? Nem sempre a gente conquista tudo que a gente quer, mas eu acho que a cada conquista você celebra a vida. Quando você perde também, porque faz parte, a gente nem sempre ganha, mas a vida é um emaranhado de coisas. No meu caso, enquanto mulher, meus filhos representam vida. Minha profissão representa vida. A cada aluno que eu pego que não conhece, que não consegue identificar um parágrafo, que não consegue iniciar uma frase com letra maiúscula, que depois de algum tempo está paragrafando, já está pontuando certinho, eu enxergo a vida ali transformando. O transformar, você está me entendendo? A sementinha que você plantou. É, a sementinha. Então, a vida, ela está na gente e aonde que a gente for, é esse emaranhado. São as conquistas, ao mesmo tempo as falhas também, porque faz parte, né? Você não pode ignorar que você é um conjunto de coisas e nessas coisas também tem a parte que falha, porque se você for procurar só o que é bom, vai ficar muito aquém. Então, a vida para mim é poder ver meus filhos crescendo saudáveis, poder descobrir agora aos 45 anos que eu não sou tão chata, eu sou autista. E poder estar até hoje com os meus pais com vida. Isso para mim é a vida. Que legal. Eu nunca fiz essa pergunta para ninguém, vou fazer para você. Me deu vontade de fazer. Se você tivesse a oportunidade, porque hoje aqui nós tivemos a oportunidade de perguntar, falar, expressar, comunicar. Se você tivesse a oportunidade de estar diante de Deus e fazer apenas uma pergunta para Ele, o que você perguntaria? Difícil. Não posso fazer um pedido, não? Tem que ser uma pergunta? Pode ser um pedido. Apenas um. Apenas um. Eu nunca fiz essa pergunta para ninguém. Veio isso aqui agora na minha mente. Vendo a história de Regimar. O que você pediria para Deus? Aqui, ele está aqui na sua frente. Dar saúde para os meus pais. Com certeza. Pronto. Resolvido, né? E olha que você nem pediu para você, né? Para os seus pais. É. Isso é bom. Muito legal. Regimar, fiquei muito feliz
de conversar com você. É sempre bom conversar com pessoas inteligentes. Parece que a gente fica mais inteligente também. Obrigada, Patrick. Bondade sua. E sempre que quiser voltar com algum tema, pode ficar à vontade. Já está convidado. Inclusive, eu vou estar indo com o podcast nas escolas. A primeira escola vai ser a José de Matos, lá em Fernão Dias, falando sobre profissões do futuro. E daqui a pouco vai para o Santana. O convite está feito. E deixa eu falar com você, a mostra na próxima semana. A gente vai falar sobre os sites, né, as plataformas de streaming que apresentam músicas. Aí, se você puder... Eu acredito que será na quarta-feira, mas eu não tenho certeza porque eu fiquei esse período afastada para poder ficar com o meu pai. Então, tem 2 semanas que eu não vou à escola. A gravação hoje está acontecendo dia 10 agora, então será na próxima semana. Na próxima semana. Tá. Lá para o dia 15. Exatamente. 15 é feriado. 15 de novembro é feriado. Ah, Patrick, então provavelmente vai ser na quinta ou na sexta-feira. Tá. Aí tem como, né? Sim. Gostaria muito que você participasse. Vou fazer um esforço para estar lá. Para dar certo. Regimar, muito obrigado, viu? Obrigada a você. Eu vou deixar aqui o telefone, gente, da escola. Qual é o nome da escola, Regimar? Dynamic English School. Só para vocês verem que eu anotei, 389-9824-0402. Ah, e deixa eu falar. Eu trabalho com o inglês, né, desenvolvendo ali as 4 habilidades, que é o listening, a audição, o speaking, a fala, reading, a leitura e writing, a escrita. E também, porque como eu faço mestrado em letras, eu também ajudo, né, os alunos com língua portuguesa também. Que legal. Isso é muito bom, viu, gente? Eu costumo dizer, no final das minhas entrevistas, que a Regimar, ela falou sobre a vida. Eu costumo dizer que a vida é muito curta para ser pequena. Não a pequena ainda mais, com problemas, com dificuldades, com barreiras que você pode ultrapassar. Eu não sei onde eu vou chegar, mas eu não vou parar até descobrir. Até outra oportunidade, te peço, se inscreva no canal e a gente se fala mais por aí. Valeu, gente. Valeu. Obrigado, viu, Regimar? Por nada. Muito obrigada a você pelo convite. Boa tarde. É isso aí. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.